Olá, tudo bem com vocês? Comigo está. Que maravilha! Sejam muitos todos bem-vindos para essa comunidade Desperta e Transforma. Para você que está entrando agora, fica até o final da aula, porque eu tenho certeza que vai trazer uma clareza emocional para você e para esta nossa casa, que vamos falar um pouco dessa interação. Eu sou a Graciela Paixão, terapeuta cristã no desenvolvimento humano, pessoal e profissional. Se vocês gostarem dessa aula, faça o bem sem olhar a quem, já compartilhe para sua família, para seus amigos. Vamos despertar no outro aquilo que precisa nos adaptar ao novo, largar o velho e vir viver a este novo. E nesta aula que agora vamos nesse aprofundamento, aprender. Estamos aqui para juntos trazer algo assim, nesse desenvolvimento, como destravar algo que talvez está nos impedindo de alcançar. E se você é palestrante, e se você quer se tornar ou aprimorar algo que precisa melhorar, junta, eu, Graciela Paixão, sou palestrante, eu quero te ajudar, te acolher para o mercado, que hoje vem crescendo nessa jornada. Há 23 anos nessa jornada, nesse desenvolvimento, salvando vidas nessa profundidade, que é o que está lá na profundidade, trazer isso para a realização de sonhos. Qual é o seu sonho? Quais os seus desejos? Quais são as dúvidas? O que está te causando esse medo? Que é o que vamos destravar aqui agora. Hoje eu não vim falar apenas de um relacionamento, eu vim falar da casa que Deus confiou a você. E lá na parte da Bíblia que diz assim: se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalham os que edificam. Lá no Salmo 127, 1. Ou seja, o nosso relacionamento não é um contrato, é uma aliança com o nosso divino, o nosso que vai nos fortalecer. E nesse momento, é um momento que temos que ter dentro desse relacionamento, em conjunto, sem briga, ou seja, parece um parecer onde se que a casa, nesse alicerce, existe ali, existe a base e existe esses alicerces. Um parecer estável que não vai cair, permanece ali naquele lugar, ali. Mas após, se nesse relacionamento sai um para um lado, um para o outro, e de repente não cuidar dessa casa, desse alicerce, o que pode acontecer? Essa casa, ela pode sofrer um abandono, e o que pode trazer um constrangimento emocional dentro de um relacionamento. Ou seja, pode causar essa briga, podem, ou até mesmo dentro do carro, ou ao chegar dentro da espiritualidade, que eu já vejo casos acontecerem, gerar essa briga. Então, a gente
precisa ter essa base. Ou seja, tem casa que tem uma Bíblia aberta, está lá aberta, essa Bíblia está aberta, mas o coração está fechado. Ou seja, o que adianta eu ter a minha Bíblia aberta, porque essa Bíblia, essa palavra está parada, mas o meu coração está fechado. Os nossos corações, talvez o coração de vocês estão fechados. O que nos reflete sobre em relação a isso aí? E aqui diz assim, ó, alicerce Cristo. Ou seja, se o alicerce não for Cristo, qualquer vento de problema derruba. Porque se espiritualmente eu estou forte, eu tenho uma sabedoria para eu permanecer nessa tempestade, eu não deixar essa tempestade cair. Mas não só mas ali os dois juntos, eu não vai cair. Por quê? Porque ali na palavra, ouviu a palavra, teve o alimento da palavra, que diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e as práticas é como o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, que está lá na Bíblia Sagrada, lá em Mateus 7:24. E a pergunta que eu quero trazer aqui para vocês: Cristo é o centro da sua casa ou só visitante de domingo? Precisamos nos refletir sobre isso. E qual é a base? Qual é a base que precisamos nesse direcionamento, dentro do relacionamento que vamos aprender? Se você tem essa dúvida, já me chame no PV, que eu quero como conduzir nesse relacionamento, ter um relacionamento saudável em Cristo para ter esse fortalecimento, essa caminhada. Ou seja, tudo é um processo. E aqui diz assim, ó, suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas. E lá na Bíblia, lá em Colossenses 3:13. E nesse térreo, que é essa terra, diz assim, não adianta falar em propósito se o diálogo acabou. Onde que está acontecendo esse aprisionamento, onde que existe essas duas bases que eu acabei de falar. Um vai para um caminho, outro vai para o outro lado. As nossas criação está sem proteção, que a gente precisa cuidar. E o que acontece? Que vem a essa pergunta aqui, onde que não gera mais um diálogo, uma conversa, e que isso vai nos causando pessoas estranhas dentro da nossa própria casa. Pessoas estranhas que saem, ou seja, nós somos visitantes da própria casa. Precisamos refletir isso. E o que vamos trazer? E eu quero trazer algo aqui para vocês sobre esse telhado, que é o propósito do casal. Todo casal cristão tem um chamado, mas quando não descobre isso, vive no automático. E a pergunta é: vocês sabem qual é a missão de vocês como casal? E como sair desse aprisionamento? Ou seja, aprisionamento não é só traição. Quantas pessoas vivem, que é o que eu acabo de sempre falar? É silêncio, é orgulho, é dor acumuladas. E o que? Liberdade começa quando o casal resolve conhecer que precisa de direção. Qual é o abastecimento que precisamos abastecer para assim estar nessa direção? E nessa profundidade, se você sente que a sua casa precisa de restauração, me chame aqui no privado com a palavra restauração. Eu quero restauração na minha família, na minha casa. E eu vou direcionar vocês com uma base espiritual, emocional e prática. E para essa inscrição,
nesse desenvolvimento, eu quero trazer algo aqui, que as inscrições estão abertas para o meu acompanhamento, desenvolvimento pessoal e profissional cristão, onde que o nosso divino, o nosso Criador, ele não escolhe os capacitados, ele os capacita os seus escolhidos. Então, se você tocou ou você se sentiu tocada pelo Espírito Santo, e você seja essa pessoa conduzida a salvar outras vidas, então não deixe isso só para você. Convide mais pessoas que precisam dessa direção, que precisam desse fortalecimento, que precisam desse acompanhamento, que precisam salvar um relacionamento. Porque não adianta querer prosperar financeiramente se o alicerce emocional está fechado. E são vagas limitadas. Me chame e vamos começar, vamos destravar o que precisa melhorar, vamos nessa profundidade viver as maravilhas que o nosso Criador tem para cada um de nós. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Já compartilha lá para todas as pessoas que você se sentir tocado, que deseja fazer esse bem se olhar a quem. Deus abençoe e tenha um excelente, bom final de semana para vocês.